Mais um vídeo do Zcast. Mais uma vez vamos falar de Terra-média, de Tolkien, Anéis do Poder, a série que tá vindo aí. E dessa vez eu convidei o Rafa, o Bolseiro, pra falar comigo sobre a série. E aí, Rafa, beleza? Só alegria, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Já de cara, eu convido vocês a se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo e também correr lá no canal do Bolseiro, porque, mano, desde quando, cara, que tá fazendo vídeo sobre Senhor dos Anéis, sobre Tolkien? Cara, desde o primeiro semestre aí de 2017, então já completei 5 anos, tô comemorando ainda 5 anos de canal. Que legal, mano, é muito bom o seu canal, ele acompanha todos os detalhes, faz lives, sorteios, né, então já segue também o Instagram, o Bolseiro, e tá tudo aqui no post, fechou? Eu convidei você, porque assim, a gente tá muito empolgado com a série, cara, a gente tá fazendo conteúdo direto aqui no Zcast, falando da série, shorts no TikTok, é uma alegria só. E assim, o que a série vem mostrando até agora, o que a Amazon tem mostrado, os eventos, ó, teve aí a Comic Con recentemente e tal, são bem animadoras, assim, os materiais de divulgação, né? E aí eu falei, pô, vou chamar o Bolseiro pra trocar uma ideia aqui, mas e se a gente subverter um pouco esse papo, né? Porque, pô, a gente tá muito feliz com o que tá vindo. Talvez. Mas o que será que tem nessa série que pode dar errado? Ou que pode, de alguma forma, estragar a experiência? Porque, assim, a gente sabe que o fandom tá encrespado, né? Tá todo mundo bem preocupado e tal. Bom, eu trouxe alguns tópicos, assim, que, ao meu ver, podem ser cruciais, tá? Não sei o que você acha. Mas o primeiro deles, pra mim, o crew de atores, né? Porque a gente tem uma galera que é bem novata, assim, pro público geral, né? Que estão começando a fazer trabalhos maiores agora, ou atores que são mais nichados. E a gente tem alguns veteranos no elenco, né? O que você acha, assim, seu primeiro olhar, assim, sobre toda a galera que foi apresentada? Por enquanto eu gostei. Tem um ator ou outro que me soou um pouco estranho, me pareceu, na verdade, né? Me pareceu um pouco estranho, assim. Um deles é o Celebrimbor, né? O Charlie Edwards. Algumas fotos que a gente tinha postado no Instagram do Bolseiro lá, fotos que ficaram maravilhosas, fotos dele, assim, né, com mais vigor, digamos assim, que eu acho que é o que tá faltando. O Celebrimbor, ele é um ferreiro élfico, né, ele é um artífice élfico, então ele é um cara que a gente tem uma noção de que ele é um pouco mais robusto, um elfo um pouco mais forte. Talvez né? Um pouco mais jovem em sua aparência, né? Exato, também tem essa questão. Que foi uma questão que colocaram muito ali, né? O Celebrimbor, teoricamente, ele é da mesma época ou talvez um pouco mais jovem que a Galadriel. Você pode até me corrigir se eu estiver equivocado. É isso mesmo. Mas com a caracterização da série, a gente tem a perspectiva inversa, né? A gente acha que ele é um cara mais veterano, um cara mais experiente. E não é bem essa questão, né? Então, esses pontos os fãs prestam muita atenção, né? É uma coisa que a gente tem medo, pelo menos eu tenho um pouco, é deles se perderem um pouco nesses caminhos, sabe? Tipo, desses detalhes, assim, dos personagens. E aí, falando da atuação, que é onde os caras vão ter que carregar essas nuances, né? Então o ator, Charles Edwards é um puta ator, a gente confia nele. Sim. Só que será que ele é o ator certo pra fazer um cara com essa robustez ou com essa... Porque o Celebrimbor é um cara um pouco curioso, assim, no sentido de querer aprender as forjas, Sim. de querer ter curiosidade que ele vai cair na lábiazinha do Anatar justamente por essa questão. Então, sei lá, sabe? O Charles Edwards não parece ser um cara que eu vou enganar, saca? Parece que ele é um cara que vai falar, senta aí, filho, eu que vou te falar o que tem que ser feito, sei lá. Nesse caso, é isso que talvez a gente possa ser surpreendido durante a série, né? Porque tudo isso daqui que a gente tá conversando é com base em fotos e pouquíssimas cenas, até cenas que não existe de fato uma atuação, né? A única cena que ele aparece um take, assim, só uma piscada mesmo, sabe? Um frame. Porém, eu espero que sejamos surpreendidos quando a série sair com a atuação dele. Às vezes ali ele passa um vigor, às vezes ali ele passa algo que nós esperamos do Celebrimbor, porque assim, pra quem não sabe, o Celebrimbor, ele será um dos personagens, se não o personagem principal da série, no geral. Talvez nessa primeira temporada, pelo que estão soltando tanto, né? A gente enxerga aí a Galadriel como a personagem principal da primeira temporada. Talvez ela apareça mais. Apesar que eu acredito, né, que os enredos estão bem divididos. Nós teremos o estilo série mesmo, sabe? Sim, os núcleos vão se alternando, né? Os núcleos vão se alternando, então eu acho que não vai ter um núcleo só e um núcleo principal, mas eu acho que teremos núcleos se alternando. Aí dali vai pra Lindon, onde ficaria... Eu acho que talvez esse núcleo de Lindon
na primeira temporada, seja o núcleo principal. Por quê? Porque ali em Lindon nós temos o rei Gil-galad, que é o Alto Rei dos Noldor. Ali com ele, o Elrond, a Galadriel. Então os principais elfos, o próprio Celebrimbor passou por ali. Não sei se nessa temporada ele já saiu debaixo das asas do Gil-galad, mas todos esses elfos tops aí, eles moraram ali em Lindon, né? Então talvez seja o núcleo principal, porém com pequenos núcleos diferentes, porque a Galadriel, a gente vê ela em outra cena, em outros lugares, né? Númenor já saiu, ela lá na geleira. Aquela expedição na geleira, né? Que exato, lógico. Talvez ela foi enviada ali pelo Gil-galad, vai explorar então, porque tem um momento da coroação dela ali, como talvez uma general ou algo do tipo, né? Tem um momento que ele põe a coroa ali nela, faz uma cerimônia, né? Pra levantar ela ali como uma capitã, uma general. E aí eu acho que ele envia ela, né? Eu acho que fala, vai atrás lá do mal que você tá achando que tem. Que ele também, que eu vi em reportagens, ele também tem esse mesmo feeling dela, assim, né? Ele também tá nessa pegada aí. Tanto é que Lindon é um ponto forte de resistência, né? Ao Senhor do Mal, ao Sauron ali em todo esse enredo, né? Dessa era. Temos esses núcleos, né? Aí tem o núcleo lá, já mais o extremo sul da Terra-média, que seria o Arondir e a Bronwyn, né? Que é o elfo interpretado por Ismael Cruz. Que tá com uma caracterização excelente, né, cara? Excelente, maravilhosa. Aí tem o núcleo em Moria, né? Em Khazad-dûm. Olha quantos núcleos. Aí tem um núcleo em Númenor. Então, temos muitas coisas. Acho que essa série ela é preciosa demais. Tem esses probleminhas que a gente vai ver, eu acho. Porém, voltando aos atores, mesmo para responder de fato ali a pergunta dos atores, eu não tenho preocupação, porque O Senhor dos Anéis, a trilogia, nós tivemos a mesma coisa, né? Nós tivemos atores como o Ian McKellen, que é veterano, atores conhecidos, né? E tivemos atores novos, completamente novos, que não tiveram trabalhos muito relevantes, né? E que bombaram, que viraram ícones ali, né, da coisa. Ícones, agora, o próprio Aragorn, né, o Viggo Mortensen, que eu já assisti. Eu assisti trabalho dele. Questionado, né, cara? Sim. No papel, a galera não queria aceitar. E ele nem foi a primeira opção, né? Ele nem foi a primeira. Acho que, se eu não me engano, teve até o Nicolas Cage, assim, como opção de Aragorn. Que opção, meus amigos. Tanto que no meu canal no YouTube, no Bolseiro, se inscrevam lá, tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre os atores que negaram os papéis em O Senhor dos Anéis, na trilogia. E a gente tem nomes gigantescos, assim, que negaram, tipo Russell Crowe, Uma Thurman e Ethan Hawke. Eles eram um casal, acho que são até hoje, não sei se separaram, mas são também. Na época eram. E os dois foram escalados ali pra ser o Faramir e a Elwyn. Eles iam fazer meio que esse casal também. Não sabia disso. Tem lá nesse vídeo. E eles foram escalados e ela negou. Até porque tinha que ficar anos na Nova Zelândia, né? Não era um negócio... Exato. Assim. Não, muitos atores negaram por causa disso, né? Porque pelo tempo que tinha que morar lá. E por essa desconfiança, né? Porque o Peter Jackson, eu sei que a gente vai falar de diretor, mas o Peter Jackson tinha um trabalho relevante. Tinha mais dois filmes, um ou dois que ele tinha feito, mas que não eram relevantes. Acho que tinha só um que era relevante e era mais ou menos ainda assim. Então a galera tinha essa desconfiança, né? Falei, será que esse projeto vai dar certo? Então muita gente negou. Então dá pra gente dar um voto de confiança, assim, né? Nesse aspecto, né? Isso daí é normal. E tipo assim, mas pelo que a gente viu das cenas, por exemplo, a Morvid Clark, que faz a Galadriel, ela tem impressionado muito, cara. Muito. Tudo que saiu, porque como tá saindo mais coisa dela, né? Tipo, então, esse é um ponto que eu ia até falar com você. Você disse que... Sim. Você citou os núcleos, né? Isso vai ser uma coisa muito importante na série. A gente vai transitar fortemente entre esses núcleos. E assim, por sorte, vamos dizer assim, entre aspas... o público em geral acaba que tá mais acostumado desde o sucesso de Game of Thrones aí, né? Que meio que tem essa fórmula, né? Que você não tem uma cara só pra série, né? Você não tem um herói único e um vilão único, né? Isso.
E isso acaba que deu uma facilitada, porque o público em geral ele tem essa necessidade, muitas vezes, de se apegar a uma cara, um rosto de uma franquia. Muitos falaram isso, né? Tipo, quem é o principal? Da onde, né? Como funciona e tal, não sei o quê. Essa questão de núcleos. Eu acho que isso é até bom, que nem você falou da Morvind Clark, que vai fazer a Galadriel, que provavelmente vai ser aí o grande rosto da primeira temporada, talvez. Mas também, ao mesmo tempo, não precisa, né, ter todo esse peso nela, necessariamente, né? A gente pode ter uma distribuição que até favoreça os atores ali em si e tal, pô, um cara que me surpreendeu positivamente foi o Benjamin Walker, que vai fazer o Gil-galad. Sim, que é um ator que, quando foi apresentado, não dava nada, cara. Tipo, eu olhei e falei... Não me passou nada. Só que, assim, com o material de divulgação, com a própria presença dele na Comic Con, falando em élfico, todo imponente, super sério, pegado ao papel e tal, eu falei, cara, você agora sim, agora acho que agora eu compro. Não, e ele foi um dos caras que também eu fiquei impressionado pelo fato também, por isso que eu tenho ainda essa expectativa de que o Celebrimbor, que o Charlie Edwards, ele venha a impressionar um pouco na atuação, porque o próprio Benjamin Walker, as fotos que a gente vê dele na internet, em outros trabalhos, ele é muito jovem. Aparentemente, assim, né? A aparência dele é muito jovem. E na série, ele, como Gil-galad, ficou muito mais velho, assim, que tem que ser assim mesmo, passar um pouco esse lance de sabedoria, né? E tal. Apesar que o Gil-galad também é um guerreiro, né? Sim. Então ele tem que ficar entre um político, um rei, né? Um sábio, um conselheiro, né? Bem como um guerreiro, né? Exatamente. Tem que ser tudo isso que eu falei, coisas mais intelectuais, até porque ele que basicamente direciona ali Elrond, tanto que na Segunda Era, né, ele coloca basicamente o Elrond no seu lugar, assim, sabe? Tipo, é como se fosse um discípulo dele, né, o Elrond. Uhum. E no final ele entrega o Anel Vilya pro Elrond, né? Exato. Cara, essa construção que eu quero muito ver, cara. Tanto Isso é que você legal. falou, né, que muita gente tá falando pé atrás com o visual do Elrond. Pra mim, tá legal, por quê? Porque o Elrond, ele tá verde ali ainda, entendeu? Ele não é aquele guerreiro, aquele sábio que a gente vê lá em Valfenda. O Elrond é o cara que tem que passar por essa transição, por esse rolê do Gil-galad. Será que... Até confiar nele o anel, né? Sim, será que ele vai de João Grilo pra o quê, né? Vamos ver. Cara, eu tô botando fé no João Grilo. Ele vai chegar no piano, querendo pagar de político, querendo mostrar pra todo mundo como é que é. Vamos botar ele no lugar dele até ele aprender as coisas. Eu não sei se vai citar isso na série, mas também não tem nos livros, mas eu acredito que existe uma pressão muito grande em cima do Elrond, dele ser e fazer alguma coisa da vida relevante, porque o irmão dele foi o primeiro rei de Númenor, né? O irmão gêmeo, Elros, Sim. Que escolheu a mortalidade, escolheu ser contado entre os humanos, os homens, né? Então o cara foi simplesmente o primeiro rei de Númenor, né? O cara top, coisa não, dos melhores reis que tiveram. Ele fundou, né, o reino de Númenor e viveu 500 anos, né? Elros. E Elrond continuou por ser imortal, escolheu a imortalidade, escolheu ser encontrado entre os elfos. E aí, o que ele fez, né? Qual que é a, né, sei lá, grande coisa? O contraponto, né? Uhum. Então, eu acho que vai ter esse conflito. Espero que tenha. Não tem isso nos livros, mas acredito que seria algo interessante esse conflito dele, tipo, de se provar, de mostrar, pô, meu irmão, em pouco tempo, né, pra um elfo, ele sendo mortal em pouco tempo, conseguiu grandes feitos. Eu tenho mais tempo de vida do que ele, vou viver muito mais, estou vivendo muito mais. E o que eu conquistei, né? Uhum. E aí, que aí vai mostrar, obviamente, depois ele descobrindo Valfenda e tudo mais, tudo na Segunda Era. Vai ser bem legal isso daí. Certas nuances da história não estão nos livros, né? Não estão no material base. Porém, a Amazon tem, nos seus roteiristas, aí, o dever, vamos dizer assim, de dar uma costurada, né? Vai ter que dar. De dar pra nós cenas inéditas de algo que não foi detalhado tão fortemente nas escritas do Tolkien, né? Por exemplo, essa relação de lidar com a questão do Elros e tal, do Elrond.
Cara, isso também, mais uma vez, claro, tem que ter o roteiro bem escritinho, tem que estar muito bem coerente e tal pra funcionar, mas é mais uma vez um ponto de responsabilidade pros atores, né? Entregar pra gente coisas inéditas do livro do Tolkien, Sim. que a gente nunca leu ou nunca ouviu falar, né? Que vai estar ali no meio entre coisas que a gente conhece, né? Então, putz... Sim. Cara, torcendo muito pra essa rapaziada aí dar conta. Continuando essa discussão no aspecto de roteiro, que a gente já puxou esse lado, né? Esse é um outro aspecto, assim, de alerta, que eu vi muita gente comentando, é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar no começo e ultimamente eu tenho pensado mais, quando eu vim revisitar a obra, relendo algumas coisas e tal, que é assim... Muito do que tá rolando ali na história, e até personagens, alguns deles nem chegaram a coexistir, né? Exatamente ali. Porque alguns acontecimentos acontecem com centenas, até talvez milhares de anos de diferença. E nessa série eles vão ter que remodelar a passagem do tempo, né? Conectar algumas coisas. E assim, você tá preocupado com essa ideia? Tipo, por exemplo, de você ver o Durin terceiro e o Durin quarto... já maduros ali na corte de Khazad-dûm vivendo e tal. Sendo contemporâneos, né? A princípio eu me preocupei quando eu fiquei sabendo disso, porque já tem um tempo que saiu uma notícia dessa daí, saiu em revista mesmo, né? Saiu, acho que foi na Vanity Fair que saiu a notícia sobre isso, os showrunners falando que iam ter que comprimir o tempo, que iam colocar personagens com milhares de anos de diferença, né? De nascimento ali, contemporâneos, né? Vou dar um exemplo aqui já. Mas tudo isso é passado pelo Tolkien Estate, pela família Tolkien, né? E eles falaram, eles alertaram antes, né? Até mesmo, acho que quase que foi uma dica da família Tolkien pela matéria, assim, na Vanity Fair. Eu tenho essa matéria traduzida profissionalmente, né? Por tradutores profissionais. E eles traduzem rapidamente, eu disponibilizo pra galera aqui no Brasil, porque nem todo mundo... fala inglês, né? Show de bola esse tempo. A gente já traduz com os termos dos livros corretamente e tudo mais. E aí, no final da matéria, o Estate, o Tolkien Estate, que é o órgão responsável ali, né? A empresa responsável pelos direitos do Tolkien, que cuida da obra do Tolkien, né? Copyright e tudo mais. Eles falaram assim, pros produtores, vocês sabem que se vocês fizerem contemporâneos, essas pessoas, tipo homens e elfos, cada episódio vocês vão ter que matar um homem, né? Tipo, se for seguir a linha cronológica e colocar. Então, assim, eu acho que o que eles fizeram foi muito legal, assim. Eu acho que eles conseguiram comprimir, colocar a galera contemporânea ali sem ferir tanto a obra, né? Porque não tem como, ponto, porque, né? Porque sabe qual é o problema? Se a gente fosse seguir a linha cronológica certinho, o nascimento de cada um e a morte de cada personagem, o Tolkien, por mais que ele criou muitos personagens, foi muito detalhista, escreveu muita coisa, se a gente pegar assim, a era lá que o Celebrimbor, a parte principal da Forja dos Anéis de Poder, tô falando aí de 1600 da Segunda Era. Se a gente pega esse período, a gente não tem quase ninguém. A gente vai ter, tipo assim, 5 personagens pra criar uma série. Não tem como você criar uma série com 5 personagens, não entendeu? Então, ou você comprime tudo, traz todo mundo desse... A Segunda Era teve, se não me engano, 3.441 anos. Você pega 3 milênios e comprime ali, aí sim você consegue colocar mais gente, consegue colocar a galera, todo mundo junto ali, sabe? Por enquanto, é aquela história, a gente tá especulando um pouco, porque nós não vimos a primeira temporada. Eu vi bastante coisa, né? Cheguei a ver cenas a mais e tal, mas eu não vi a temporada inteira, então eu não consigo ter ainda um olhar tão crítico, né? Pra saber se deu certo. Sabemos que eles vão comprimir, tenho boas expectativas, né? Mas não sei se vai convencer, se vai dar certo isso daí, né? Mas tô com expectativa boa. Pois é, cara, essa é uma coisa que muita gente tem comentado, né? E assim, pra mim é impossível você, como você falou, fazer uma adaptação sem comprimir, sem mudar certas questões ali. E mesmo vendo só a primeira temporada, por mais que a coisa
pareça que, putz, cara, não curti muito esse salto temporal e tal, essa conexão, mas eu acho que a gente deveria ter calma. Se as coisas estão fazendo sentido, se a história tá fluindo, vamos esperar pra ver onde vai dar, né? Vamos ver como que eles vão fechar isso, né? E nessa parte eu tô até mais tranquilo, falar a verdade. É porque como eu vi muita gente comentando, muita gente especulando, eu falei, cara, eu vou trazer isso pra discussão, mas eu tô um pouco mais tranquilo. Agora, um ponto que é interessante também, que a galera fala bastante, que é a questão assim, tem muito buraco ali que o Tolkien não detalhou, certo? Tipo, ele passou por anos descrevendo uma situação que aconteceu e aquela coisa não tá muito bem detalhada nas páginas. Depois o filho dele veio a dar uma elaboradinha, uma conectada e tal. Mas esse trabalho os roteiristas vão ter que fazer também, de certa forma, né? E aí o que muito se discute na internet é: ou será que eles vão tentar escrever no lugar do Tolkien? Ou será que eles vão tentar preservar aquilo que o Tolkien escreveu e rechear de novidades? Como, por exemplo, o Arondir, né? Você tem todo um núcleo aí que talvez seja original, que não tenha vindo do Tolkien de fato, mas que os roteiristas estão colocando ali pra permear naquele mundo e encher, né? Criar da vida e criar enredos e tal. Então, assim, a gente tem que confiar muito nesses caras, né? Esses roteiristas que estão planejando essa parada, né? Você já viu eu sei que a gente tem alguns atores novos, uns veteranos, como a gente falou, mas na produção, aí os caras não brincaram, não. Aí os caras, tipo assim, a Amazon pegou os melhores. Tem roteirista de Game of Thrones também. Sim, que já tá acostumado, né, a fazer essas conexões de adaptação e tudo. Tem uma galera top, tipo, a gente tem... Falando de produção no geral, assim, tanto de roteiristas e tudo mais, a gente tem, por exemplo, novamente, o Howard Shore fazendo a trilha dos 8 episódios, junto com o Bear McCreary, né? Sim, maravilhoso. E eu escutei a trilha dele já, hein, lá em Londres. A gente escutou. Verdade. Você já teve acesso, né? E aí? Foi. Cara, surreal. A gente volta à Terra-média. Só com a trilha a gente já tá de volta. Tá animal, tá animal. Aí temos novamente, pro design conceitual, John Howe, que trabalhou nos filmes também, junto com Alan Lee. Nos filmes, na trilogia do Senhor dos Anéis e do Hobbit, foi uma dupla, né? Alan Lee e John Howe. 2 ilustradores tolkienianos, ilustram Tolkien há, décadas. Eles foram chamados pelo Peter Jackson para fazer o design conceitual. E aí, novamente, o John Howe. O Alan Lee não participou da série, mas o John Howe sim, eu encontrei ele em Londres também, e ele mostrou o sketchbook pra gente lá, ele mostrou aquele Troll das Neves e tal, ele que desenhou. Cara, os caras fizeram exatamente o que ele desenhou, ele fez um esboço e os caras reproduziram aquilo ali em CGI. Direitinho. Que loucura. Cara, surreal. Tanto você vê Lindon, a arquitetura tá muito igual ao Valfenda, assim, dos filmes, né? Lembra muito, assim, até porque... Como Elrond foi discípulo do Gil-galad, né? Então o Elrond vai tentar replicar aquilo ali. Como Galadriel também passou por ali, por Lindon, morou muitos anos, vai replicar aquilo ali posteriormente. Uma influência pra eles, né? Então a gente tem que ver essa influência na série. Isso. Ela é mais arcaica um pouquinho, ao mesmo tempo parecida, né? Os caras capricharam em tudo, pensaram em tudo. Eu acho que esse lance de personagem novo é tranquilo, a gente já teve isso nos filmes. Sim. Né? A gente teve isso. O Hobbit, eu acho que foi o mais que fugiu total, assim, em relação a personagem novo. Os caras foram longe, assim mesmo, sabe? Deram uma viajada. Acho que personagem novo, acho que não tem nenhum problema. O ruim é o enredo com esses personagens, né? Tipo, o Tauriel com o Anão, sabe? Tipo, o pessoal deu uma viajada. Ali, né? Tem o Alfred também, né? O mordomo lá do rei da cidade do lago. Cara, várias coisas assim. E tipo assim, isso daí é tranquilo, porque igual eu tava falando, ainda assim, por mais que eles conseguiram comprimir um pouco a série, os anos ali, ainda vai faltar personagem, ainda falta, imagina, ia faltar muita coisa, são poucos personagens principais, personagens que tem fala. Na verdade, poucos personagens têm fala na Segunda Era, nos livros, né? E então, aí cai na mão de quem? Cai na mão de quem tá com a caneta escrever essas falas, cara. Exato. Eles falaram, que eu não lembro a frase, mas os showrunners falaram algo sobre isso, né? Tipo, Tolkien desenhou as estrelas e deu abertura pra gente montar as constelações, alguma coisa desse tipo, né? Esse é o pensamento pra mim, cara. Se não for assim, então nem faz, sabe? Tipo...
Sabe? A gente tem que dar confiança pros caras. Os caras estão fazendo um negócio, a gente tem que ver o trabalho dos caras, né? Porque a galera tá tacando muita pedra antes, né? Não, mas vai ter muita coisa. Isso daí já é esperado desde quando foi anunciado que se trataria da Segunda Era. Eu lembro que os rumores lá em 2017, quando adquiriram os direitos televisivos de O Senhor dos Anéis, a galera tava especulando que fosse sobre Aragorn, o jovem Aragorn. Não sei se você lembra disso. Lembro. Vai ser sobre o jovem Aragorn, porque realmente tem algumas coisas nos apêndices do Senhor dos Anéis sobre a época do Aragorn jovem, alguns trechos ali dele, né? Mas ainda assim ele não de ia dar Ranger, pra fazer... né? As aventuras. Mas ainda assim não tem muita coisa, não ia dar pra fazer série com isso, não. Daria pra fazer limitada, um filme, né? talvez. Daria pra fazer um filme. Agora uma série não daria, não. Um spin-offzinho, quem sabe spin-off. Aí, se a Amazon não criar coragem. E isso daí também que é importante falar, né? Foi dado o direito de spin-off, né? Também. Exatamente. Eles têm o direito a fazer spin-off. Mas assim, falando dessa época que tinha especulação, aí quando saiu que seria a Segunda Era, aí sim, aí a gente, tipo, que estuda Tolkien já falou, pô, mano, cara, não vai ter muita coisa. Como que eles vão fazer se não tem diálogo direito, quase não tem fala, quase não tem nada. Aí descobrimos que é com base nos apêndices só. Putz, aí ferrou, porque apêndice é só mais cronologia. enxuto ainda, né? Tipo assim, não, os apêndices da Segunda Era é basicamente isso. Ano 1 da Segunda Era. Ano 1, fundação de Lindon. Ano tal. Isso aconteceu. Tipo assim, é só uma descrição de cada ano, uma descrição de uma linha. Então já era esperado todo esse enredo, essa criação de personagens novos, compressão de tempo. Tudo isso já era esperado, sabe? Isso daí é normal, sabe? É uma coisa comum. Agora a gente tem que ver como que eles conseguiram fazer isso. Essa é a curiosidade, entendeu? Um outro aspecto que a gente pode comentar também sobre qualidade da série é a direção, óbvio, né? A gente sabe que séries hoje em dia, elas são super produções. Essa, então, é a maior série de todos os tempos, né? Em produção, em gastos e tudo. E não tem como um cara ou um time muito pequeno tomar conta disso. A gente sabe que os grandes canais e streams, enfim, eles apostam em times de diretores, né, que provavelmente devem se organizar para alinhar uma ideia central, mas cada diretor tem sua característica e ele vai dar vida ali a um momento específico daquele roteiro, ao seu modo de ver a história e tal, né? Eu acho que os 3 diretores são bem ok, sabe? Tipo, nada... Então, tem um que eu gosto muito. Surreal. O Wayne Whipp. Eu gosto muito dele, eu já acompanho ele bastante. Porque ele já dirigiu muita série. Muita série. E uma das que eu mais gosto. E ele dirigiu mais episódios na série, né? Ele foi o que mais dirigiu, é verdade. E ele já dirigiu, por exemplo, Preacher, Doom Patrol, sabe? Doctor Who. Os episódios que eu tava olhando quais episódios de Preacher ele dirigiu, são os que eu mais gosto, cara. Então, tipo, eu adoro Preacher, tá? Eu sei que é uma série odiada, mas eu sou muito fã. Pra mim, eu tô tranquilo de diretor. Ainda não tenho... Também não sou especialista, assim, né? Eu acho que o peso mesmo jogaram nas costas dos showrunners. Tanto que eles aparecem nos sets toda hora, né? Então, eles estão meio que em cima do diretor, né? E eu conheci eles também, os 2 showrunners. E aí? Conheci pessoalmente, conversei com eles. Cara... Os caras, mano, são fãs demais de Tolkien, cara. E os caras manjam muito mais do que muita gente, viu? Propriedade mesmo pra fazer o negócio. Os caras pegaram o mapa lá da Terra-média e saíram destrinchando o que tinha em cada lugar durante a Segunda Era e foram escrevendo muita coisa, esboçando pra passar pros roteiristas, né? Olha... E eles que são o contato da família dos Tolkien, né? Vão lá falar... Isso é muito bom, cara. Eu não quero zicar não, tá? Mas assim... Game of Thrones teve o mesmo início com os D&D lá, né? Que eram os produtores que também sentaram com o Martin e explicaram todo o mapa do Westeros e toda a teoria do Jon Snow e mostrou quão fã eles eram de fato, né? O problema deles foi justamente não ter a obra completa nas mãos pra terminar, Isso que eu ia falar. O problema de Game of Thrones é o escritor. Termina a 8ª temporada que foi uma bosta, aí ele fala, vou escrever algo diferente do que foi essa 8ª temporada. Aí fica fácil, né? Você testou a bosta que você aprovou, viu que não funcionou, é fácil escrever. Ele tinha contado pros caras, porque ele deu o caminho, os caras que trilharam ali, vamos dizer assim, né?
E assim, eu acho que no caso do Anéis de Poder tá um pouco mais safe essa questão, né? Pô, eu acho Tolkien que é um negócio que já é muito bem estabelecido em vários aspectos, então o trilhar do caminho, assim, talvez tenha mais dificuldade pra você linkar, mas pelo menos o caminho tá mais claro, né? Só pra gente não ser injusto com o terceiro diretor, que é uma mulher, que é a Charlotte Brandstrom. Também não acompanho muito a carreira dela, mas ela fez Outsider, né? The Outsider da HBO. Eu vi que ela fez muito thriller, assim. Será que ela vai ser escalada pra uns episódios mais tensos, umas paradas mais... sei lá, cara, uns eu acho que mais sim, pesado? Pelas declarações dos produtores, dos showrunners, eles falaram que querem dar esse arzinho, assim, até um pouquinho de terror. Talvez, eu acho que é uma das coisas que faz a classificação lá indicativa, da classificação etária, né? Ser um pouquinho mais... aqui no Brasil tá 14 anos, né? Uhum. Tá escrito que esse 14 é por causa de violência, tá? Muita gente especulando que era nudez, que ia estragar a obra de Tolkien, que a Galadriel ia aparecer nua, que não sei o que, não tem nada a ver, tudo nada fake news. Tô falando sobre fazer um vídeo pro canal só de fake news da série, né? Show, muito bom. Tanto que tem outra fake news, outra fake news é que, a mais recente agora, é que os atores declararam que a ideia da série é desconstruir a obra do Tolkien mesmo, que não sei, uns bagulho bizarro. Os caras já vêm com umas coisas meio ideológicas, assim, já começa a misturar as coisas, né? Isso, que os atores começaram a declarar que eles incluíram diversidade, que tem uma agenda política, que eles incluíram as pessoas, assim, exatamente para poder adequar a obra de Tolkien aos dias atuais e tal, e tem nada a ver disso. Essa foi uma pergunta feita aos showrunners lá em Londres, lá. E eles falaram que não tem nada disso, não vai ter nada de conteúdo sexual, lacração. Olha a preocupação da galera hoje em dia com as coisas. É complicado. Meu Deus, é complicado. Mas onde que a gente parou? Esse lance do suspense, do terror. Os showrunners declararam que quando acabou a primeira era, o Senhor do Escuro, o inimigo do mundo chamado Morgoth, que é o mestre de Sauron, ele foi derrotado, acorrentado e levado para fora, né, do mundo, fora de Arda, né? Tá no vazio atemporal. Nessa derrota, o exército do inimigo, ele foi destruído, boa parte, a grande parte, acredito. E aí os poucos que restaram, que fugiram, que falam que eles fugiram, eles se dispersaram, ou seja, eles se espalharam. Se eles se espalharam, não temos grupos grandes de orcs, grupos grandes. E aí que os showrunners querem trabalhar com esse terror. Que ele falou assim, a gente não tá pensando em trazer um grande exército de orc batalhando, mas imagina um grupo de orcs entrando na sua cozinha. De noite. Entendeu? De noite. Exato. Que aí tem até, apareceu no último trailer, a mão de um orc saindo assim, né, do chão ali. Combina também essa parada suspense, esse núcleo meio, o que é o The Stranger, que muita gente acha que é o Sauron. Eu acho legal eles terem essa dinâmica, entendeu? E acho que diretores como o Bayona e a Brainstorm podem ajudar nesse aspecto, que tem experiência com isso. E talvez o Andy Whip, que é o cara da direção mais corrida, da coisa mais colorida, mais estapafúrdia, de ação, né? Seja o cara que vai temperar aí essa série com as cenas mais visuais, assim, da coisa, né? Então, mano, eu acho que o time tá bem legal. A minha pergunta, já que você conheceu os showrunners, minha pergunta é justamente essa. Você acha que até que ponto eles deram liberdade pra esses diretores, assim? Você acha que eles controlaram bastante Não, acho que eles deram bastante liberdade, mas eles estavam ali o tempo todo, cara. Eles tinham uma preocupação muito grande de não ser aquilo que eles... Porque, assim... a ideia dos showrunners tipo assim, o papel deles é esse mesmo, de puxar as rédeas, de controlar mesmo ali, não deixar a série fugir do que eles idealizaram, né? Porque eles idealizaram a série. Essa que é a questão, porque assim, então um eventual episódio mal dirigido dessa série, a culpa vai ser mais dele do que do diretor, certo? Que eles deixaram. Acredito que sim, cara. Pelo carinho que eles trataram a série, se tiver algo ruim, é culpa deles também. Põe assim como tiver algo bom, né? Passou do ponto, a família Tolkien vai chegar neles. Se passou do ponto, o fandom vai chegar neles. Né? Se tiver alguma coisa... Os caras tão lá de boa e toca o telefone e tem lá Tolkien. Eu falei, puta, fudeu. Né? Família tá me ligando, deu ruim. E aí teve isso também, né, cara? O cara foi consultor, o neto né? do Tolkien, se não o mais velho, um dos netos mais velhos do Tolkien, que conviveu com o próprio avô,
né, e tal. Então, tipo assim, obviamente que ele deve ter um carinho e muita gente começou a chamar ele de vendido também, né? Assim como me chamam um monte de influenciador aí. Agora... Cara, chamavam o Christopher de errado, cara. Imagina isso. Tem gente que, tipo, não considera nem o Silmarillion uma obra canônica, né? Eu já vi isso e eu fiquei em choque quando eu vi isso. O quê? Cara, atualmente a gente até chama de O Silmarillion publicado, pra você ter ideia. Porque existe... É como se desse a ideia de ter um Silmarillion não publicado. Ter um Silmarillion versão... original, versão 2, assim. Porque ele cometeu erros também no Silmarillion. Ele assume esses erros na história da Terra-média. Por exemplo, a genealogia, mas erros assim, bem pontuais e que, tipo, ele esclareceu depois. Eu acho que até porque a história da Terra-média veio aí pra... Ele editou, ele trouxe à tona a história da Terra-média, são 12 volumes de como Tolkien foi construindo sua mitologia, então tem todas as versões ali. Então, se você quiser montar o seu Silmarillion do seu jeito, você consegue, cara. Se você pega essas edições da história da Terra-média, você consegue ir montando um quebra-cabeça ali, entendeu? Acho que o Christopher fez isso pra, tipo assim, se ninguém gostou do que eu fiz, eu só juntei. Porque, assim, ele não inventava não, tá? Uma coisa que muita gente acha, né? Mas não tem essa impressão de que ele completava alguma coisa. Não, a edição, ele era editor. A edição, a função do editor é pegar os rascunhos, pegar o que tem de material. Imagina, acho que o mais difícil, além de montar, é interpretar ali a letra do Tolkien, né? Que era tudo escrito, né, na mão mesmo. Ele pegou todo o material do pai. Lógico, Tolkien já tinha um pré-Silmarillion, né, que ele já tinha montado, mas não era a versão final, obviamente. Mas ele pegou aquilo ali, mais o conhecimento que ele tinha da obra, o que ele já conversava com o pai dele, e aí ele foi montando e lançou aquilo ali. Ele não colocou coisas no meio, tipo, inventou um personagem a mais. Essa briga aqui, não, essa morte, é só edição mesmo, é montar quebra-cabeça. Então ele tem um errinho ou outro, por exemplo, vou dar um erro básico, porque vocês vão até fazer essa conexão, porque tem um personagem na série, que é o próprio Gil-galad. Quem que é o pai do Gil-galad? No Silmarillion, o Christopher Tolkien coloca o pai dele, né, na edição dele aqui, como um elfo. Só que o Tolkien, nos escritos tardios, colocou como outro. E aí, na história da Terra-média, o Christopher Tolkien fala assim, olha, acho que foi um erro meu, porque a história da Terra-média veio depois. O último livro, se eu não me engano, lançou em 96. O Silmarillion é de 77, só pra você ter ideia de diferença de ano aí. E aí o Christopher Tolkien pegou e assumiu, falou, olha, eu errei em ter colocado o pai do Gil-galad, né? Não deveria ter colocado nem o que o meu pai falou, porque com certeza ele mudaria. E também complicaria todo o resto dos escritos. Porque né? depois o próprio Tolkien, ele percebe que não, aquela genealogia ali não ia bater, né, de alguma forma, né? Aí o Christopher Tolkien pega e fala por fim, né? Fala, olha, eu errei, deveria não ter colocado nenhum. Colocado o Gil-galad como existem vários outros elfos que não tem pai nem mãe, não tem... a gente não sabe, pelo menos, né? Quem é o pai, quem é a mãe e tal. Então ele fala isso. Isso é um dos erros. E tá no Silmarillion até hoje. Eu nunca entendi por que eles não retiraram, sabe? Tipo, deveria ter retirado. Ele mesmo em vida, ele teve edição, muitos anos. Aí fazia uma edição e retirava lá. Pum. Eu não sei já por quê. Já era, acabar o problema. Inclusive, eu vejo até hoje, se você pesquisar no Google, em fóruns de fãs e tal, a galera discutindo isso, tá ligado? De maneira... Sim. Criando uma relevância pra isso que talvez o cara já fez o retcon, sabe? Tipo, não precisa a gente entrar tanto nisso. É que nem você falou. Não, e se for ver, não impacta em nada, sabe? Exato, tipo, é só pra procurar problema, entendeu? Só pra reclamar. Exato. Não, a galera gosta disso, né? Gosta verdade. Dessa coisa. Cara, não tem eu o que fazer, né? Só pra complementar, eu sou do time eternamente grato ao Christopher, porque e se não fosse ele, Sim. cara, eu não sei se eu teria condições de chegar até o material original e depois de chegar, que já seria difícil, ainda conseguir conectar. Não tem como. Né? Não. Você tipo teria assim, que fazer uma pós-graduação em Oxford pra pra você ter ideia, se não fosse o Christopher, nós não teríamos mais de 20 livros
Porque Exatamente. ele lançou, o Silmarillion, ele lançou Contos Inacabados, ele lançou toda a história da Terra-média, que são 12 volumes, A Queda de Gondolin, Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, entendeu? Então, tipo assim, muita coisa, né, cara? Muito livro, assim, que ele lançou, que são as obras póstumas, que são chamadas, né, de Tolkien. Mas é até inquestionável, porque, tipo, todo vai ter sempre aquele hater que vai falar que alguém é vendido, que alguém é isso, que alguém é aquilo. Aqui, geralmente é aquela pessoa que não produz nada, né? É o que a gente chama de improdutivo. E pra gente ir pro aspecto final aqui dos nossos receios, possíveis receios da série e tal, que a gente já tá aqui. Praticamente a gente põe um receio aqui e a gente mesmo abafa, né? A gente tá deixando todo mundo tranquilo com esse vídeo, mais do que preocupado. Mas seria assim, uma coisa que eu tava pensando é sobre como que essa série vai terminar. Por quê? Quando a trilogia do Senhor dos Anéis sai lá no começo dos anos 2000, era novidade pra muita gente, né? Tirando a galera mais raiz que já tinha lido os livros e que óbvio, o Tolkien é uma literatura enorme e tudo, mas muita gente era novidade total, assim, conhecer aquele mundo era novidade, ver aquele enredo acontecer na primeira vez e tal. E agora ele já se estabeleceu, né? Como um artefato da cultura pop moderna. A gente teve o Hobbit aí, não faz tanto tempo, mas... sabe, é uma coisa que o galera fala o Robert, né? O Robert já virou um ícone normal da cultura pop. As pessoas que não leram, leram os livros já conhecem, sabem que é um Hobbit e tal. Enfim, dado esse novo contexto, a série ela vem, né? Ela é antes disso tudo. Então ela tem que finalizar e conectar com aquilo que a gente tem bem estabelecido na nossa cabeça e no público em geral, né? Então assim, ela pode ter várias liberdades ao longo de sua produção, mas ela não tem a liberdade final de terminar como ela quer ou de passar a mensagem como ela quer, vamos dizer assim, sabe? Tipo, você tem algum receio em relação a isso? Porque eu fico pensando, cara, como é que eles vão fechar essa série? Tem que fechar de um jeito que a gente entenda a mensagem do que foi essa série sozinha, e ao mesmo tempo ela tem que comunicar com aquilo que a gente já viu, com aquilo que tá bem estabelecido na nossa cabeça, sabe? Isso é um desafio muito grande, né? Eu acho que esse é o problema dos haters, né? O que eles criticam é exatamente o fato dos showrunners terem essa preocupação. Porque quando você inclui, acha uma brecha ali para incluir Harfoots, é porque você quer conectar com o que já foi feito, é porque você quer conectar com a cultura pop. Exatamente. Porque nós não temos relatos dos pés peludos nem dos ancestrais dos hobbits na Segunda Era. E o fato de não ter relato, né, não quer dizer que eles não existiam. E aí a gente vê mais coisas. A gente vê até, por exemplo, o Arondir fazendo aqueles malabares élficos ali. Pra mim, conecta totalmente com a cultura pop, né? Sim, traz um novo Legolas, né? Traz um novo Legolas. Que a gente imagina de um elfo, né, cara? De um elfo fato de... Exato. O fato de trazer o Durin IV, né, ruivo, conecta completamente com o Gimli, entendeu? Sim. Sabe, conecta com coisas que a gente já vê. Eu vejo isso o tempo todo, assim, sabe? Tipo, a arquitetura, o fato deles terem chamado novamente todos esses outros produtores, né? Como a parte de trilha sonora, né? O Howard Shore, trazer o design gráfico ali, o design conceitual, na verdade, do John Hall, novamente, que fez parte dos filmes, né? Trazer novamente a Weta Workshop para poder montar cenários. Cara, isso daí já demonstra totalmente a preocupação de conectar, de explicar e também de alcançar o público antigo e ainda assim alcançar um público novo, entendeu? Tanto que a gente vê sempre nos trailers eles tentando mostrar de alguma forma para aquelas pessoas que às vezes nem assistiram aos filmes. Porque tem que ter essa preocupação também, né? Claro. Tipo assim, o cara vai pegar essa geração nova. Por exemplo, eu como produtor de conteúdo, até esse ano, né? E esse será o último ano que eu vou sofrer tanto assim. Mas até esse ano, eu sofria muito em eventos nerds geeks. Primeiro que não tinha stand
de nada sobre Tolkien, de nada sobre o Senhor dos Anéis. Verdade. Já começa por aí. Tinha um posterzinho do Hobbit, eu já filmava assim, sabe? Que e era aí coisa eu falava, rara achar, cara, coisa rara. Muito o tema raro. tava morno, né? Até vinha muito de novo morno, a série. 20 anos quase, Sim. né? 15, 20 anos de diferença ali. E aí, cara, vou tentar entrevistar a galera pra fazer uma dinâmica sobre o Senhor dos Anéis, qual personagem você gosta mais, sabe? Umas perguntas bem bobinhas assim, só pra ter conteúdo e tal ali no evento. Cara, chegava assim, galera abaixo de, sei lá, mano, 20 e poucos anos, não sabia direito o que era o Senhor dos Anéis, cara. Tipo assim, conhecia o título, porque é um título muito conhecido, muito forte, mas não sabia nem do que se tratava, nunca tinha assistido, né? E aí imagina a galera adolescente, muito menos, nunca ouviu falar, entendeu? Então a série também vem com esse ponto positivo para atrair um novo público, alcançar essa nova geração. E aí nós como fãs, o fandom tem que entender que muita coisa vai ser feita pro público geral, não vai ser para agradar a gente. E que é o público que paga, né? É o Porque, público cara, que dá grana. Você acha que o fandom vai pagar $1 bilhão, vai render, vai dar lucro? Só o fandom vai dar lucro de $1 bilhão. E esse é o ponto que eu acho que é importante da série ter um final dela, sabe? Tipo, ela tem que ter no final dessa história, a gente tem que olhar pra essa série como uma coisa própria também. Porque ela tem esse aspecto, não só de resgatar um tema que estava um pouco adormecido, de trazer de volta essa obra, mas como também alimentar novos fãs, né? A gente tem que entender que essa nova geração, o primeiro contato deles está sendo a série, provavelmente, né? Muitos aí vão tentar buscar os filmes antes, mas a maioria vai ver a primeira vez pela série. E a coisa tem que fluir ali, com pernas próprias, né? Tem que ter essa identidade própria, isso é importante. Tanto que o Prime investiu bastante em comercial. Teve um comercial internacional, não sei se você assistiu esse do elfo pequenininho lá, o menino que parece o Arondir. É um comercial, mano, muito interessante, eu gostei demais. Eu tô naquele misto de tentar procurar e ao mesmo tempo não tentar tanto. Porque fica naquele medo, né? De tipo, sei lá, eu acho que eu quero ver logo a série. Mas a Amazon tá investindo uma grana pesada nesse tipo de marketing, né? Esse tipo de propaganda, de comercial. A Comic Con de San Diego foi uma amostra disso, assim. O principal assunto foi a série do Senhor dos Anéis. Eu acho que foi muito positivo, cara. Todo mundo comentando da série, todo mundo comentando que pela primeira vez em anos a Comic Con teve como ponto principal uma obra de fantasia e não de super-herói, né? A Marvel teve lá botando pra lascar também, mas assim, o Senhor dos Anéis foi o grande painel desse ano. Foi. E realmente isso é notável, né, cara? Então, putz, show de bola. Sim. E a Comic Con aqui do Brasil, a CCXP, eu acho que vai ser surreal também. Bom, acredito que a gente tenha passado aí por todos os aspectos da série que a gente pode, né, ter algum tipo de receio, algum medo, mas, bom, no geral, o que eles têm mostrado pra gente é bem positivo. Pra cada reclamação, pra cada medo que a galera tá comentando na internet, a gente trouxe aqui pontos, né, contrapontos pra gente confiar nessa série e aguardar dia 2 de setembro e chegar lá. Então, cara, vou agradecer de novo ao Rafa, que o bolseiro, pela participação, foi excelente. Você contando aqui, cara, as peripécias da Terra-média, já dá vontade de ler de novo. De tão legal. E convido mais uma vez você a se inscrever no canal do Zcast, do Bolseiro, e comentar aí o que você acha, se tem algum medo que a gente deixou passar, né? Alguma coisa. E é isso. Muito obrigado, hein, Rafa? Pô, eu que agradeço o convite aí, a oportunidade pra falar de Tolkien, né? É sempre algo maravilhoso, algo que eu gosto muito de conversar sobre isso, sobre Tolkien, sobre toda a Terra-média, tudo que tem a ver, até cultura pop e tudo mais relacionado a Tolkien. E deixar até aqui o meu maior receio mesmo, assim, pra finalizar, meu maior receio dessa série é a segunda temporada não vir logo. Comecem a gravar agora a segunda. Estão gravando já. Já estão correndo, né? Atrás já. Tem que começar. Libera aí até a quinta, sexta. Vambora. Não demorem tanto assim, né? Porque de 2017 pra 2022, pô, 5 anos aí a gente esperando. Pelo amor de Deus. Até a próxima, valeu.